Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Kesley Reis Batera, diretamente daqui de Los Angeles, Califórnia. Seja muito bem-vindo, essa aqui é a live do Batera número 17. Estou muito animado para a live de hoje, porque nós vamos falar aqui sobre a minha história. Afinal, tem muitas pessoas perguntando como que eu comecei a tocar bateria, com quem que eu estudei, qual que foi minha trajetória até chegar até aqui em Los Angeles, até viver de música aqui, na capital da música, né? Do mundo praticamente. E eu estou muito feliz de poder agora finalmente estar, né, abrindo para vocês e conversar a respeito disso. Quero agradecer cada um de vocês que vieram aqui para assistir esse vídeo. A partir do momento que você entrou aqui na live, no vídeo, já sabe, né, moleque? Já dá aquele like, né? Não começa assim, dá aquele like pros meninos, né? Para ajudar, né? Então, beleza. Vamos lá, galera. Eu vou tentar ser o mais breve e mais claro possível, né? Se tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui, aqui embaixo. Você pode me perguntar, você pode ir no Instagram, me mandar mensagem, perguntar alguma dúvida pontual sobre o que nós vamos conversar hoje. Se tiver alguma dúvida sobre batera também, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar conversando com vocês à medida do possível. E eu sempre procuro estar respondendo vocês, galera. É meu maior prazer, né? É de poder estar ajudando o maior número de pessoas possíveis, né? Porque eu tive pouquíssimas pessoas que me ajudaram nesse quesito, né? Então eu quero poder que essa ferramenta aqui eu usar, mesmo que eu esteja aqui nos Estados Unidos vivendo, né, o meu sonho, e eu, né, tenho conquistado muitas coisas legais aqui, mas eu não quero perder essa conexão com vocês aí, né? Com você aí do Brasil. Você que tá na luta aí, né? Assim como eu tive na luta a minha vida inteira. E eu quero podendo trazendo a minha experiência de vida para com você aí também, para poder estar abençoando a sua vida, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu iniciei os meus estudos quando eu tinha 6 anos de idade, no ano de 1999. Eu não lembro quando foi a data exata, preciso até perguntar pro meu tio, um professor, mas assim como não é novidade para vocês, eu sou de Caieiras, né, que é uma cidade no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, no Brasil. Na verdade, eu não nasci em Caieiras, né, eu nasci em Atibaia, mas aí eu fui criado em Caieiras, né, tipo, no eu acho que eu me mudei. Eu nasci em Atibaia, mas meus pais moravam em Mariporã. Nós morávamos em Mariporã, mas aí eu nasci em Atibaia. Eu acho que eu morei no Mariporã até meus 2 anos de idade, alguns 3 anos de idade, eu não lembro. Aí depois eu me mudei pra Caieiras City, né, moleque? Que eu considero, né, minha cidade, onde tudo aconteceu, né? A minha life, Kesley de Caieiras, né? Era engraçado que os meus brothers, né, os meus amigos aí que tocava comigo em São Paulo, eles podem comentar aqui e falar, né? Eu era conhecido como um músico de Caieiras, né, moleque? Quem que é o Kes? O Kesley Caieiras, né? Aí eu tinha a maior honra de representar a minha cidade, né, moleque? Que ninguém conhecia. O pessoal acha que Caieiras a gente anda de barco e cavalo e carroça, né, moleque? Mas na verdade não, porque Caieiras é top, né, moleque? Já tem o McDonald's lá, né, moleque? Aí chegou o Habib's também, né, moleque? Então tá crescendo. Pô, mas falando em Habib's, tem uma coisa que eu mais sinto falta no Brasil é o do Habib's, aquela esfirrinha gospel. Então beleza então, galera. Eu cresci em Caieiras, e aí eu comecei minhas aulas de bateria quando eu tinha 6 anos com o meu querido e amigo, que até hoje eu sou muito amigo dele, muito próximo e muito grato, que é o Júnior Oliveira, que é um músico lá da cidade de Caieiras. Cara, um excelentíssimo professor que me deu uma grande ajuda no início, me foi passando os fundamentos, me ensinou a leitura básica da bateria. E eu fiz aula com ele, acredito, por uns 4 anos, não, por 6 anos eu fiz aula com ele. E não somente assim, né, com ele, mas eu fui crescendo na igreja, né? Fui crescendo lá, tocando na igreja. Na minha igreja tinha orquestra e tudo mais. Então eu fui crescendo nessa vibe, nesse environment, queria falar, nessa atmosfera, né, de música na igreja. Então eu tive um grupo com os meus irmãos, né, com o meu irmão Caleb e a Cássia. O Cleito, ele é novo, né, então quando já tava tipo tocando assim, nós já tínhamos meio que parado de tocar. Mas eu e meus 2 irmãos, nós viajamos o Brasil inteiro, cara.
tocando, sabe? Nós tínhamos um grupo tipo os Jackson 5, né, moleque? Só que gospel, né? Jackson 5 gospel, né, moleque? E aí era muito legal que nós gravamos 4 CDs, né? Uma fita e 3 CDs. Gravamos 2 DVDs também, então isso aí eu preciso até achar lá, postar pra vocês aí. Pra gente dar aquelas risadas gospel, né, moleque? O Keslão é um cantor, né? Não é só baterista, né? E pois é, então eu cresci nessa atmosfera, né, de igreja, tocando na orquestra da igreja, tocando com os meus irmãos, viajando, né, pra cima e pra baixo, que meu pai levava a gente. E graças a Deus eu sou muito grato, assim, por ter tido essa experiência, porque isso me fez quem eu sou, não somente espiritual, obviamente, espiritualmente falando, só que na minha vida musical, né, profissional, musicalmente falando, isso foi divisor de águas, que eu falo. Eu sempre falo pra galera que os dois melhores lugares, as duas melhores escolas assim da vida pra você como músico é uma igreja e baile, né? Tocar na noite, tocar no baile, cara. Essas duas escolas são as melhores escolas, velho. Porque é quando você aprende mesmo a vida real, né? Quando você aprende a sair de várias situações diferentes. Por exemplo, na igreja eu lembro que os irmãos iam cantar lá, puxar um corinho, né, moleque? E aí mudava de ritmo. Aí, mano, no meu caso, né, a minha dificuldade é que os caras mudavam de ritmo toda hora. Aí você tinha que ir correndo atrás. E isso você ficava. Eu ficava mó bravo com os irmãos da igreja, né, mano? Falava, mano, desculpa, o cara não sabe cantar, né, moleque? Não usa um metrônomo, né? E fica aí cantando e tudo fora do tempo, mas isso aí, velho, eu não sabia, mas estava me treinando, né? E hoje, velho, eu tô tocando, se eu tô acompanhando um cantor, alguma coisa assim, uma respirada diferente que o cantor faz, opa, já tô ligeiro, já tô aqui atrás, já tocando aquela batera, né, moleque? Mas na época foi meio complicado pra mim, só que eu aprendi, né? Fui aprendendo e isso me deu uma experiência muito grande, né? Tipo, e me ajuda até hoje, né? Essas habilidades que eu desenvolvi tocando na igreja naquela época me ajudam até hoje. E aí, e no baile também. No baile também acontece muita coisa. O lance do baile é que você trabalha diversos gêneros musicais diferentes, né? Por exemplo, você vai fazer uma banda de baile, por exemplo, você toca, mano, desde do pop rock ao axé, né, moleque? E isso te ajuda muito, cara, muito pra você ser um cara versátil, enfim, ter uma cabeça mais aberta e pra absorver diferentes estilos musicais. Mas vamos voltar lá pra minha história, né, meu bem? E aí aos 12 anos, eu entrei no conservatório de música, né? Na antiga ULM, hoje se chama IMESP, né, IMESP Tom Jobim, que é uma das maiores conservatórios de música aí da América Latina. E graças a Deus que eu. E uma coisa que nem todo mundo sabe, até eu tinha esquecido. Quando eu tinha, acho que uns 8 anos, alguma coisa assim, eu fiz o teste na ULM. E acredita que eu não passei de primeira, cara, quando eu era moleque? Aí eu não passei e eu lembro que eu já tocava já na época, né, meu? Eu já tocava na igreja, fazia tudo, mano, eu já tava fazendo. Só que na época lá eu fiquei preocupado com outras coisas, ficava, tipo, querendo brincar na prova. Não tinha noção, né? Criança, né, velho? Não tem noção de nada das coisas, né? Só quer saber de zoar o barraco. Até hoje eu dou umas brincadeirinhas, né, moleque? Mas hoje eu já sou mais responsável, né? Mas eu lembro que eu não passei na prova, mas de boa, quando foi com 12 anos já tinha ciência do que era o negócio, né? Já tinha ciência das coisas. Aí eu fui lá e prestei, passei de primeira e, meu, foi maravilhoso, assim, a experiência. Eu fiz aula com Paulo Lyon, a princípio, aí depois eu fiz aula com não, eu fiz aula com Zé Carlos, José Carlos Silva, depois que, mano, assim, o Paulo Lyon foi um cara que abriu minha mente, assim, pra vida, né? Porque assim, galera, eu com 12 anos já tocava com os músicos formados da ULM já, na mesma banda, na mesma prática de conjunto, né? Então, todo mundo te pagava mó pau. Nossa, eu quero ali, mano, caramba, um molequinho pequenininho tocando bateria ali. Mas na verdade é porque eu sabia os ritmos diferentes, né? Por causa dessa vibe de igreja, né? Então, por exemplo, vai tocar um samba, você tocar o groove de samba. Por isso que eu falo que é importante você saber um pouco de cada coisa, pelo menos. Tipo assim, você precisa ser especialista pra começar, né? Obviamente, você vai ter que se especializar em alguma coisa.
Mas a princípio é legal você ter uma base de cada coisa. Porque eu lembro que, tipo assim, nas minhas aulas com o Júnior, por exemplo, a gente pegava um pouco de cada coisa. Ah, eu sei um groove de blues, sei fazer umas viradas de blues. Ah, sei um groove de jazz, sei várias viradas de jazz e várias levadas diferentes de jazz. Sei samba, um pouquinho. Não sou especialista em samba, tava aprendendo. Mas, né, sabia. Rock and roll, pop rock, não sei o que, hip hop. Então, isso foi muito legal. Então, eu recomendo isso para vocês também, de aprender um pouquinho de cada gênero, né? Pelo menos saber o básico. Uma situação, em uma situação dessa, por exemplo, lá, o cara falou: "Ah, você sabe tocar salsa?" Eu falei: "Sei." Tipo, fui lá e toquei só o groove e algumas viradas. Aí, quando eu tinha algumas dúvidas, eu perguntava pro meu professor: "Ei, ô Paulo, como que é que eu improviso em salsa?" Aí ele falava: "Ó, geralmente você improvisa meio que não em quintina, tipo, em síncopas, samba também. Ah, como que eu improviso em jazz?" Ó, em jazz geralmente se improvisa, dependendo, né? Meio que é em shuffle, em tercinas e tudo mais. Então ele me passava essas dicas assim, que eram essenciais. Aí, por exemplo, teve umas épocas que um professor falou: "Ah, você toca batera?" Eu falei: "Toco." Eu era moleque, tinha acho que 12, 13 anos. Lá na ULM, né? Aí ele falou: "Ah, tá tendo uma prática de conjunto aqui, toca aqui com a gente." Aí eu toquei. Na prática de conjunto só tinha nego formado lá, né? Só tinha os caras já de 30 anos de idade, são os caras que já vivia de música. Aí ele falou: "Ó, faz uma salsa." Mano, eu fiz uma salsa, o groove que eu sabia, fiz umas viradas. O cara, todo mundo curtiu muito o meu trampo. Então, aí eu já comecei a ficar, a galera, nossa, o que? Esse molequinho, 12 anos, 13 anos, pequenininho, pá, toca pra caramba. Mas o legal é por causa meu background, né, que eu sou muito grato por ter tido essa base na igreja, né, que me ajudou muito, e as aulas com meu brother Júnior também. E isso me ajudou, mas aí o legal é que esse meu professor Paulo Leon, ele falava pra mim, e que aquilo, uma frase que ele falou pra mim, não saiu da minha cabeça. E essa frase eu sempre falo para os músicos que tipo é prodígio, né, sabe? Que é pequenininho, já sai tocando, todo mundo pá. Porque não sei se vocês já perceberam, galera, mas muitos desses músicos prodígio acaba não sendo músico profissional na vida, ou acaba não tendo muito sucesso. São poucos aqueles que você vê, nossa, 5 anos de idade quebrando tudo. O cara vai lá e tá com 40 anos, o cara tem uma carreira de música sólida. É muito raro isso acontecer. Por quê? Porque a galera cai nesse engano, né? Nessa crença limitante que eu tinha também, tipo, de que eu vou ser bom, eu sou bom, e eu não preciso estudar porque eu sou bom. Já todo mundo acha que eu sou bom e é isso mesmo, eu vou crescer, é nóis. Mas o meu professor sempre falava pra mim: "Kesley", e isso que eu falo pra galera também que é prodígio, né? Falou: "Ó, enquanto você é pequenininho, é bonitinho ver você tocar. É bonitinho, é legal, tá legal. Mas quando você crescer, você tem que ser competente. Você não vai ser mais bonitinho tocando, você vai ter que ser competente, você vai ter que chegar no trampo e resolver o trampo." Esse era o conselho que ele falava pra mim, direto. Eu ia tocar, aí eu falava pra ele: "Nossa, mano, eu toquei na gig ali, todo mundo pagou um pau pra mim tocando." Ele falava: "Mano," ele sempre baixava minha bola. Esse aqui é o professor que você precisa, o cara que fala a verdade pra você. O que não que bate nas suas costas e não, vamos lá só porque quer, às vezes quer o seu dinheiro ou algo do tipo. Não, o cara que fala a verdade. Ele falava: "Kézia, beleza, tá." Ele não ficava tipo: "Nossa, legal." Ele acreditava muito em mim. Nossa, eu tenho muita saudade dele. Ele realmente foi uma pessoa assim que mudou a minha vida, assim, né? O cara falava: "Não, você é bonitinho você tocando, mas toma cuidado. Quando você crescer, você não vai ser mais bonitinho, você vai ter que ser competente. Você vai ter que resolver, ser responsável." Então sempre me botava, quando eu achava que tá, ele sempre me botava pra realidade. E isso, mano, eu fiquei com isso na minha cabeça, isso que me fez não é, deixar de estudar, não deixar de correr atrás, não deixar de respeitar as pessoas, de querer sempre estar querendo crescer, né? E não achar que é bom o suficiente, mas isso é um conselho que eu deixo pra vocês também. Ainda mais pra galera que tá começando e já tem uma certa facilidade, um certo dom pra coisa, né? Então, beleza, eu fiz aula com ele por alguns anos, não me lembro exatamente. Depois eu fiz aula com o Zé Carlos, que o Zé Carlos, assim, também foi o cara que me abriu o olho para essa minha carreira internacional aqui, né? E ele já era um cara que já tipo, tinha uma visão já diferente, são poucas pessoas que eu vi tocando, sim, eu vi tocando, que são mais talentosas que eles. Não, eu não, na verdade, as pessoas que eu assisti assim, de cara tocando e que eu fiquei mais impressionado
Não é pra impressionar, porque você pegar gêneros específicos, beleza, tem muita gente que toca gênero específico muito bem. Tipo, o cara que toca samba, nossa, arrebenta. O cara que toca um jazz, nossa, arrebenta no jazz. O cara que toca qualquer outra coisa, mas são duas pessoas que eu vi mano, assim, que são fora do comum. É o Cuca Teixeira, que eu vi o Cuca Teixeira tocando jazz, mano. Ali, ó. Jazz ali na dinâmica baixa, ou chegava a Big Band, quebrando tudo ali. E eu já vi o Cuca Teixeira tocando, mano, tocando metal, velho. Metal, pedal duplo, tá ligado? Quebrando tudo, tocando groove, quebrando tudo. Eu fiquei impressionado todas as vezes que eu vi ele tocar em qualquer coisa. Eu falei, mano, aí sim. E esse meu professor, José Carlos Silva, que ele é um cara que, tipo, não, né, teve a carreira, né, de turnê, coisa e toda, tal coisa, mas ele decidiu focar mais no ensino, né, então ele dava aula no ULM, ele dava aula no Tatuí também. Então, esse cara, eu falei, meu, eu nunca. E ele tocava na banda a banda do estado de São Paulo, uma coisa assim. Muito, muito top, mano. E ele tocando assim, tocando jazz, é, é, tocando groove. Eu falava, o que você quer aprender? Eu falava, eu quero aprender groove. Pá! Quero aprender, sei lá, gospel shops. Pá! Meu, ah, eu fiquei impressionado, mas enfim, aí ele me ensinou muitas técnicas, me ensinou tipo assim, falou, mano, você precisa ir embora, precisa estudar nos Estados Unidos, morar lá, não sei o que, estudo inglês e tal, me incentivou muito a estudar inglês, foi muito bom. Depois eu fiz aula com o Nenê, que é o Nenê Batera, todo mundo conhece aí, é uma lenda da música brasileira no Brasil, né, o cara, tipo, viajou o mundo, tocou com os maiores músicos, é compositor, batera, mas é pianista, compositor, assim, de classe A, assim, de primeira, muito top. E as aulas com o Nenê, ó, claro que ele ensinou alguns links de batera, mas as aulas com ele era aqui, ó, sentado e trocando ideia. Falava das experiências, como que era, e eu desde aquela época sempre fui muito interessado nesse lance de querer morar fora, nesse lance de querer tentar uma vida nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar que seja para expandir a minha carreira, expandir as minhas coisas, né? E ele era um cara que teve essa experiência, morou na França, morou em vários os outros lugares e a gente conversava muito sobre isso. Então sou muito grato pela vida dele também. E, cara, toquei com muitas pessoas, toquei muito no sertanejo lá no Brasil, tocava no gospel, toquei com alguns grupos do gospel, toquei com alguns grupos no sertanejo também. Então eu dava aula, muitas aulas no Brasil, gravava em estúdio também. Aí eu dava workshops, né, gravava, dava aulas, tocava em sertanejo, tocava no gospel, tocava em casamento, tocava. Eu já falei do workshop, né? Tocava em casamento, fazia gravações de estúdio, eu trabalhava na orquestra municipal da minha cidade, de Caieiras, né, no Melhoramentos, que era, nossa, aquilo foi também muito bom para mim e me ajudou bastante, enfim, lá eu liderava o setor de percussão, então era muito, muito, muito massa, porque aí eu aprendi a tocar outros instrumentos também de percussão erudita e tudo mais, e eu era o líder do naipe, então estava responsável pela partitura, responsável pela galera, então era muito massa. Foi uma experiência muito bacana. E eu toquei em vários grandes eventos no Brasil, mas o evento que mais marcou foi o evento, o Grand Finale, que é vários eventos que marcaram, mas esse aqui especificamente foi o que foi me criando a vontade de querer vir aqui para os Estados Unidos e teoricamente, o que abriu as portas para mim e que me trouxe aqui nos Estados Unidos, né? E o Gran Finale, porque o que é Gran Finale? Você coloca na internet, Gran Finale Festival de Corais Brasil. Você vai ver que é um festival de coral que acontece anualmente, que é coordenado pela Lília Valente, que é minha amigaça, assim, pessoal, e ela foi minha professora de coral da ULM. Esqueci de falar também. Eu sou formado em licenciatura em música, né, pela Uni Santana. E, enfim, sou professor de teoria musical, de ensino infantil também. E
E eu fiz aula de coral na ULM, né? Eu gostava muito de fazer dessa matéria e eu criei um relacionamento muito legal com essa lendária, com essa maestrina, né? Com a Lilia Valente. Aí ela coordena esse evento. E é um evento muito bacana que traz corais do Brasil inteiro, se juntam em São Paulo, formam um grande coral. E sempre eles trazem um maestro convidado, né? De fora. E geralmente quem vinha, porque a Lilia estudou aqui na Butler University em Indiana, né? Onde que vocês sabem muito bem onde eu fui agora em 2017. E aí ela trazia os professores que deu aula para ela lá, né? Então só os caras assim, referência mundial, né? Que vinha. E aí um desses, trabalhei com vários, né? Mas uma dessas foi a Ruth Dwyer, que é você pode colocar aí Ruth Dwyer na internet. Ela é tipo muito famosa, uma professora de coral lá daqui da faculdade, muito top. E enfim, eu trabalhei com ela nesse grande finale, que foi em outubro de 2017. E aí, depois de ter trabalhado com ela gostou muito do meu trampo. E aí eu falei pra ela, ó, eu tava pensando em ir pra Los Angeles e tudo mais. E aí ela falou, não, então, cara, melhor, vai lá pra Indiana. Vamos lá, tem vários. Aí ela conseguiu pra mim vários um workshop e vários shows pra eu fazer lá no estado de Indiana, que é tipo no meio dos Estados Unidos, assim. E aí tive a oportunidade de dar aula nessa faculdade, né, dar aula de música brasileira pros estudantes de percussão. Foi muito bacana, vixe, foi uma experiência incrível. E foi legal porque eu acho muito importante também você conhecer de música. Isso é essencial, entendeu? Você saber, não somente, eu toco bateria, isso aí. Não, cara, vai estudar um piano, entendeu? Vai estudar um instrumento melódico, vai aprender sobre técnicas básicas de solfejo, de canto, né? É muito importante você saber ler música, né? E eu sabendo dessa importância, desde sempre eu tive isso comigo. Então eu falava, não, só tocar bateria é muito pequeno, né, entre aspas, né? Então eu vou estar fazendo outras coisas. Então eu fui pra. Eu me formei, como vocês sabem, na Uni Santana em licenciatura em música. Então isso me abriu muitos olhos também para a parte pedagoga da coisa, né? De como dar aula, da parte educacional. E também da parte teórica, né? Apesar que na ULM eu já tive uma base teórica muito forte, mas isso na faculdade me ajudou muito. Bom, aí chegando lá, depois de ter tocado, feito essa turnê de um mês lá em Indiana, aí depois eu vim aqui para Los Angeles. Aí, fião, aqui foi quando a vida real começou mesmo, né? Que eu lembro que eu dividi uma casa com sete ou mais pessoas, né? E a casa era incrível, mano. Nossa, inclusive aqui perto da minha casa, agora onde eu moro. E tinha um estúdio, bom que tinha um estúdio de música lá. Então eu rachava a sala do estúdio como se fosse o nosso. E aí era legal que, por mais que não tinha, né, meu, não tinha trampos. Putz, cheguei aqui em Los Angeles, velho, pra não falar que eu não trouxe nada de instrumento, trouxe minha caixa, aquela caixa de 3 da Tama Star Classic que eu gosto muito, que tem um valor sentimental pra mim. Eu trouxe ela e eu trouxe $500, basicamente, pra pagar né, para pagar o aluguel do mês. E depois disso aí, já era. Aí não teve, paguei o mês, aí fui me virando, mano. Fui fazendo bico aqui, ali, trabalhei de empacotador de mercado, trabalhei de limpar a casa, sabe? Já trabalhei de limpar apartamento, trabalhei de limpar o mercado também, né? Que eu lá empacotei também. Depois eu trabalhei nas frutas, depois trabalhei de limpeza. E fui fazendo nesse intervalo, né? Fui fazendo outros bicos também, né? Aí eu comecei, quando eu finalmente consegui pegar o carro, também trabalhei de entrega de comida para complementar a renda. E nesse intervalo de tempo eu fui fazendo as gigs, né? Fui fazendo os shows e fui conhecendo a galera. Mas o começo foi muito difícil. E você tá num país no qual você não fala a língua direito, você não tem alguém para te ajudar financeiramente falando, de trampo. Eu tive que começar a dar absolutamente tudo do zero, porque meus amigos que estavam aqui, eles tinham chegado poucos
um mês, eu acho que antes de mim. Também não conheciam ninguém, então estávamos todos no mesmo barco, né, praticamente. Mas aí, né, bem resumidamente, fui tocando, já toquei na rua aqui com meu brother, pra né, pessoal, pra dar aquelas tips, né, moleque? Que mais que eu já fiz aqui? Aí, por um ano e pouco, eu não tive carro morando aqui. Porque sem carro, mano, Los Angeles não é igual Nova York, não é igual São Paulo, que você consegue se virar. Não, sem carro você tá ferrado, né, moleque? E aí eu tive que me virar, mano. Aí não tinha carro pra ir pros negócios, eu comprei uma bike. E aí me roubaram a bike, né, pra ajudar. Aí meu brother me deu uma bike de presente de aniversário. E aí, a minha bicicleta foi meu carro por um ano, mais de um ano. Né? Todos os lugares. Andei esse Los Angeles inteiro, velho, de bike. E, cara, que fase, assim, sabe? Que me fez crescer me fez crescer muito, sabe? Nesse pouco tempo. Porque aqui você não tem seus pais pra te ajudar, né? Você tem que. Ou é você, você tem que se virar, mas você tá em outro país, você não fala a língua, você não tem. Meu, segurança de nada, entendeu? Você tem que. Ou você se vira e faz acontecer, ou você se vira e faz acontecer. Não tem uma segunda opção, velho. Não tem uma terceira opção. A terceira opção seria você voltar pro Brasil e desistir. Eu falei, mas não. Larguei tudo pra trás pra vir pra cá pra desistir? Nem ferrando, né, mulher? E aí eu comecei a fazer minhas correrias, dar os meus pulos. Aí e o pessoal ia tocar, ia lá assistir o pessoal tocar pra fazer contato, né? Saía de casa. E foi nesse meio tempo aí que eu comecei a ter mais. Eu cresci na igreja, né? Mas foi quando eu comecei a ter mais relacionamento com Deus, né? Ter mais. Deixa eu desligar aqui meu celular, né, moleque? Senão a galera vai mandando mensagem. Quando eu tive mais. Um relacionamento mais próximo com Deus. Porque, meu, eu tava sozinho aqui. Sozinho. Então, não tinha o que fazer. Ou eu ou eu focava nas minhas coisas e me apegava a Deus pra me ajudar nisso aí, ou eu ia ficar doido, cara. E Deus me ajudou muito nos mínimos detalhes, assim, sabe? Cuidando de mim, trazendo as pessoas, me apresentando pessoas que foi me levando pra cá, levando pra lá. E, enfim, no final das contas, eu conheci essa minha igreja, né? Do qual eu trabalho hoje. E que é uma das igrejas mais famosas que tem aqui, uma das maiores igrejas aqui de Los Angeles, na verdade. E é uma igreja que tem uma história muito grande, principalmente no meio musical, né? Muitos dos músicos tops aí dos Estados Unidos, daqui de Los Angeles, vieram se aceitaram Jesus ou tocou aqui na minha igreja. Então tem um peso muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande e eu tenho uma honra para mim poder estar tocando lá, poder estar trabalhando lá. E um desses músicos do qual eu admiro muito e que tocou lá e tudo mais foi o Alex Acunha, né? Que você coloca, dá um Google aí, Alex Acuna, né? Acunha. Simplesmente uma lenda, tocou com todo mundo, assim. E eu cresci assistindo esse cara tocar. Hoje eu toco no lugar dele lá. E hoje eu sou amigo pessoal do cara que mais me influenciou, assim, na minha vida musical. E isso só Deus que consegue fazer nas nossas vidas, né? Só que você tem que sair de casa, né, meu? Eu tive que tomar o primeiro passo. Deus me ajudou? Me ajudou. Mas se eu não tivesse ter dado o primeiro passo, entrado no avião e vindo pra cá, dificilmente Deus ia me teletransportar do Brasil pra cá. Então, pra mim foi... Caramba, até desliguei aqui, chegou uma mensagem, né, moleque? É o inimigo tentando tirar minha concentração do vídeo, né? Então, galera, o primeiro passo sempre é nós que temos que dar. Você precisa dar o primeiro passo e acreditar, investir. Eu invisto na minha carreira desde os 6 anos de idade. Entendeu? Não tô falando que se você começar tarde você não vai conseguir. Não, não é isso. Você consegue também. Não tem essa. Nunca é tarde para você começar alguma coisa. Nunca é tarde para você acordar para a vida. Mas eu tenho investido na minha carreira já tem um tempo. Entendeu? E não foi de uma hora para outra. Entendeu? Até o inglês eu sempre fui muito preguiçoso para estudar no Brasil. Então eu vim para cá com inglês muito básico, mas era para eu falar muito mais. Era para eu saber muito mais. Porém, eu ainda nesse quesito eu falhei bastante no Brasil. Mas mesmo nisso, eu estudei inglês no Brasil. Até nisso eu me preparei, um pouquinho que seja, né? Poder ter feito mais, mas um pouquinho que seja, eu me preparei para fazer isso. Então, galera, eu acredito que Deus, você tem uma arma muito grande, uma ferramenta muito grande, fica até pejorativo, mas um segredo muito grande que é
Você tem o Rei dos Reis com você. Você tem o Criador de tudo, que criou, que eu sempre falo, que criou os Estados Unidos, o mesmo que criou você, o mesmo que criou os Estados Unidos e criou todas as gigs, criou Hollywood, criou, mano, a Europa, criou o Brasil, é o mesmo que criou você. É o mesmo que te chamou para fazer isso. É o mesmo que cuida de você, que tem salvado você, tem te protegido, tem te alimentado. É o mesmo. Já parou pra pensar nisso? Se você é filho dele, você acha que Deus não vai te dar algo grande? Você acha que Deus não tem capacidade de trazer você pra cá? Ou trazer você pra levar a qualquer lugar que você imagina? Só que você precisa se preparar, você precisa pra dar o seu primeiro passo. Deus não vai pegar, o Kesley não faz nada, mas eu quero ele lá, vou levar ele lá pra tocar no Grammy. Mas ele nunca estudou, não sabe ler, não sabe ler música, não sabe tocar, não tem preparo nenhum, mas Deus pode fazer isso? Pode, obviamente, ele faz o que ele quiser. Mas pelo meu entendimento, do qual tem na minha experiência de vida e baseado nas experiências de outras pessoas também, você se prepara para isso, toma o primeiro passo, e aí, fião, quando você tá se preparando, se Deus conhece seu coração, vê que você... Deus é o Deus do futuro, ele sabe como que vai ficar você no futuro, como que você vai se portar, né? Mediante algumas vitórias, mediante algumas situações. Então, o Deus que criou tudo, que é o Deus do futuro que sabe, ele está do seu lado. Mas você precisa fazer a sua parte, você precisa dar o primeiro passo. Então eu vim para cá, eu vim aqui na minha igreja. Obviamente hoje eu entendo, né, que Deus foi movendo né, os pauzinhos aqui para me colocar no caminho que ele queria. Porém, eu vim aqui. Eu peguei o ônibus, eu peguei a bicicleta, vim de bicicleta para cá, morava longe, 1 hora daqui, vinha de bicicleta pros cultos. Mesmo que eu não tocava, vinha para assistir os cultos, assistir os 2 cultos, entendeu? Eu plantei isso, entendeu? Deus me ajudou e Deus me abriu as portas assim escancaradas na minha vida aqui. Porém, eu fiz a minha parte e se você fizer a sua também, cara, vou ter certeza que Deus vai te levar para alguns lugares que você nem imagina. Só que ele só tá esperando você dar o primeiro passo, você sair, você pesquisar. Às vezes você comprar um curso já é um primeiro passo. Às vezes você você assistir uma aula, você vir aqui e assistir minhas aulas aqui para crescer, já é um primeiro passo que você está fazendo para sua vida. Então, Deus vai ver a sua atitude, em conjunto com a sua atitude, ele vai te abençoar, tá bom? E aí eu comecei a trabalhar aqui na igreja, hoje aí eu tenho meu visto de trabalho aqui, graças a Deus, pela igreja também, e enfim, aí várias outras gigs estão aparecendo, eu tenho viajado aqui pelos Estados Unidos tocando, recebi uma proposta para fazer uma turnê na Europa, para trabalhar, para tocar lá com uma cantora que fez com o Michael Jackson na época, cara, é incrível, assim, uma gig que mudar a minha vida, assim, a trajetória da minha carreira. Só que eu já tinha uma viagem marcada para o Brasil para visitar minha família e eu, enfim, eu tenho outros valores também. Família para mim é um valor muito grande. E já tinha quase 2 anos que eu tava aqui, cara, e eu tava precisando de ver minha família. Já tava com a passagem comprada, já tava com tudo organizado, tinha pegado férias na igreja. Eu falei, meu, não vou cancelar. Deus vai preparar outra oportunidade para eu fazer uma outra turnê, algo do tipo. Então, não deu para fazer. Mas as coisas estão acontecendo, né? Eu tô dando aula, tô começando uma escola aqui de música aqui na minha igreja. Tô terminando meu estúdio. Eu tô trabalhando, tô tocando todo final de semana com várias pessoas diferentes, graças a Deus. Pessoas que eu era fã, né? Por exemplo, o Bryce, que é da banda Lifehouse, que eu era fã. Cresci assistindo, os caras colocam aí Lifehouse. Provavelmente, se você é crente e no Brasil, provavelmente você fez a peça lá, tocando uma peça na igreja, tocando a música dele. Você vai saber, quando você colocar lá Lifehouse na internet, você vai saber. E foi o que aconteceu comigo. Eu cresci ouvindo os caras, não sabia. Hoje, um dos meus melhores amigos aqui é o Bryce, né? Tipo, que eu cresci assistindo. Tipo, coisas assim inimagináveis. Hoje eu tenho uma banda com o cara, entendeu? Inimaginável, assim, só Deus que faz coisas assim. Só que eu dei meu primeiro passo, eu vim pra cá, né? E eu paguei o preço e pago. O preço é dolorido, cara. Dói. Todos os dias eu pago esse preço de estar aqui. E acredito que você também tem total condições de crescer. Beleza? Então tamo junto, galera. Quero aqui mandar um forte abraço pra você. Muito obrigado pra quem ficou até o final. Curta aqui a live. Compartilha com seus brothers. Né? E se tiver alguma dúvida, comenta, deixa um comentário aqui embaixo. Ou me manda mensagem no Instagram também, que eu tô sempre lá respondendo a galera, tá bom? Tamo junto, forte abraço, Deus abençoe cada um de vocês.